Super-heróis para adultos. Foi assim que alguns veículos de imprensa definiram The Boys e até que faz sentido. Nós recebemos aqui uma sugestão para falar dessa série da Amazon Prime e nós acatamos a sugestão. E valeu muito a pena, foi muito legal. Antes de começar a análise de The Boys, eu quero dizer que eu vi um comentário muito engraçado e que na verdade é um pouco preocupante também. Foi em algum grupo do Facebook, que eu já me esqueci qual, em que um cara comentou que The Boys era muito da hora porque eles batiam muito na DC, ironizavam a DC e tudo mais. Se o camarada assiste The Boys e acha que The Boys está simplesmente batendo na DC, eu acho que ele tem que ver de novo. Eu não gosto muito dessas expressões, assistiu errado, você não sei o que lá, mas você tem que ver de novo, porque a série não é nada sobre bater em Marvel ou DC. Que coisa absurda. A série faz uma crítica geral, uma crítica à sociedade. A arte tem as suas maneiras de criticar o momento em que a gente está vivendo. E eu acho que The Boys vem num momento ótimo e fazendo críticas super pertinentes à sociedade atual, e não à DC ou à Marvel. A série traz, na verdade, uma série de críticas, às vezes não muito explícitas e às vezes bem explícitas. O roteiro ele é cheio de sacadinhas, cheio de tiradinhas, com o cristianismo, justiçamento, a ideia do super-herói, uma sociedade que precisa de super-herói, nacionalismo, conservadorismo, que são características e ideais que estão cada vez ganhando mais força ao redor do mundo. No caso de The Boys, eles criticam especificamente a sociedade norte-americana, a sociedade dos Estados Unidos. Mas dá pra gente traçar muito paralelo com a nossa sociedade também, até porque agora a gente tem um presidente que adora os Estados Unidos, né, gente? A minha continência, a bandeira americana. A série é baseada em um quadrinho. Foi criada por, eu vou ler porque eu não decorei os nomes, Eric Kripke, Evan Goldberg e Seth Rogen, ele mesmo, ligeiramente grávidos, aquele cara. E é baseada nos quadrinhos homônimos, como a Bia já falou, baseada na história em quadrinhos, que é do Garth Ennis e Derek Robertson. E o pessoal tá um pouco bravo na internet, inclusive eu vi no Twitter do Seth Rogen que alguém marcou, ele assim mandou um print de várias avaliações na Amazon com 1 estrela sobre The Boys, falando que é anticapitalismo, é agenda esquerdista, falando desses temas, enfim, galera. Só coisa boa, mais um motivo pra ver. E aqui no YouTube também tem gente que tá chateado, falando como é que deixaram uma coisa dessa, enfim. A série é uma paródia desses heróis, da ideia de super-herói, né? Isso fica claro com o posicionamento deles, né? Aquelas coisas bem ensaiadas, aquela postura assim e tal. É muito engraçado de ver. Alguns diálogos são muito rasteiros, como tem muito filme de herói, então eu fiquei com a super impressão de que é algo proposital, né? Tipo, tirar onda com esse povo que mal sabe conversar, assim, é só aquele monte de lição de moral. De cara a gente já é apresentado a essa noção anticapitalista que algumas pessoas estão apontando de The Boys, que é o fato de que esses super-heróis, eles são chefiados, na verdade uma elite deles é chefiada por uma empresa. E essa empresa tem ações na bolsa, ela tem investidores, ela tem uma CEO e coisas desse tipo. Uma empresa toma conta desses super-heróis e para lucrar, obviamente, eles precisam agir. E para eles agirem, tem que ter crime, eles têm que combater o crime, aí eles postam foto, é muito interessante. Que além de tudo critica também um pouco da nossa relação com redes sociais, né? Fazer algumas ações que são simplesmente voltadas a ganhar notoriedade online. E aí a gente tem essa liga, né, de 7 super-heróis que são chefiados por essa empresa, e a empresa, como visa o lucro, ela passa por cima de várias questões morais, questões até de humanidade, né, de altruísmo que deveria ter um super-herói. Ela coberta ações erradas, ações criminosas dos seus próprios super-heróis. Ela tem todo aquele mecanismo que a gente sabe que grandes empresas fazem para cobertar seus erros, e tudo em nome do lucro. Always remember, Vought is here for you. A própria relação de poder que tem entre a empresa e os funcionários, que são os super-heróis, é muito conflituosa também. Tem um gerenciamento de crise que eu acho bem interessante, que é do Profundo, que é acusado de abuso sexual pela Starlight. E ele acaba sendo escanteado, mandado pra fora, assim, pra outra cidade. Basicamente é esquecido, né? Mandado. Baixar a poeira, sim, né?
Apesar de ser uma técnica para esconder, uma tática de marketing, né? É bem engraçado, porque parece que a série mostra o que uma pessoa que é acusada de abuso sexual merece, né? O esquecimento e ser levado para lá. Pior que isso é porque eles não cuidam do problema, eles afastam o problema, mas vai continuar existindo. Quando a gente fala que a série é uma paródia, eu acho que no figurino isso fica muito claro, que é para ser exagerado e que é uma paródia aos super-heróis criados pela cultura pop ao longo da vida. O Homelander, que o nome é bem interessante também, que quando a gente para pensar, porque Homelander é uma divisão dos Estados Unidos contra terrorismo, aí o cara chama Homelander, Capitão Pátria. O uniforme dele, na hora que eu vi a capa, que é uma bandeira dos Estados Unidos, o grito que eu dei, é óbvio que o Superman tem as cores da bandeira, ele é o protetor máximo. Capitão América também é aquele cara, nacionalismo, Estados Unidos é tudo. E aí eles ultrapassam todos os limites colocando uma bandeira na capa do super-herói. Tem uma questão também que é da Starlight, que eles tentam mudar o uniforme dela para colocar uma conotação mais sensual, colocar num maiozinho, e ela fala, gente, o que é isso? Isso não tem nada a ver comigo. E a designer do uniforme fala, o que é isso? Eu fiz o uniforme de todos aqui, eu sei do que eu tô falando. E aí depois eles têm que voltar atrás, porque ela tem uma pegada mais boa moça, cristã, e representa isso, então não deu certo. E aí tem uma frase muito legal que o cara fala, mas você não é empoderada, feminista? Ela fala, esse feminismo não tem nada a ver com isso, com mostrar meu corpo. Tem várias cutucadas nesse sentido e eu acho que deve ter irritado também muita gente que tá reclamando dessas cutucadas feministas. Ainda mais que a gente é acostumado a ver heroínas em uniformes bem sexy, né? São sempre, tipo, as mulheres com uns peitão e um bundão e tudo cavadinho, né? Tipo, decotaço, então... Salto alto, as mulheres de salto alto lutando. Pro nerdão que vê isso a vida inteira e realmente acho que dói um pouquinho quando a heroína fala, não vou usar isso aí. Deve ficar bem chateado, né? As a superhero, I always need to be ready for my enemies and my close-ups. Já que a Bia tocou no assunto da Starlight com uma mocinha cristã, Carolinha e tudo mais, a série também traz uma forte crítica ao cristianismo. Não é gratuito, assim, não é simplesmente ficar batendo no cristianismo, mas o modo como algumas pessoas utilizam o cristianismo como uma moeda. No pano de fundo da atuação desses heróis tem um forte sentimento cristão de uma nação que é muito cristã. E aí eles usam essa base de pessoas fiéis, de pessoas que acreditam na religião, para construir a imagem desses super-heróis. Então, o tempo inteiro, inclusive lembra um pouco bastante os slogans que a gente tem visto por aqui, né, que o Bolsonaro trouxe. É uma coisa bem tipo Deus no céu e os super na terra, uma coisa nessa linha, assim. E a América acima de tudo, né, a América grande de novo, que é também a crítica ao Trump e tudo mais. Tanto que a justificativa para existirem super-heróis é que eles foram escolhidos por Deus. No final das contas, a gente descobre que não é nada disso. Mas é o que a gente vê também em escolha de figuras para representarem o povo, em grandes políticos, grandes ministros, que tem uma luz divina e aí pronto, essa pessoa foi escolhida para nos salvar de todo o mal, para fazer justiça com as próprias mãos. A gente já comentou aqui como é difícil combater essa ideia, porque você tem uma base crente que é forte, então eles estão lá ouvindo a palavra de Deus, eles acreditam na palavra de Deus, e quando você diz que fulano foi enviado por Deus, é uma coisa assim, como que você combate essa ideia, né? Por isso que aí, os super-heróis em The Boys, os super-heróis, eles têm um apelo popular muito forte, apesar de serem pessoas abjetas, pessoas extremamente ruins, mas egoístas. Inclusive a Starlight representa uma espécie até ingênua de pessoa religiosa, que a gente às vezes até trata, né, com deboche, porque ela acredita de fato nos preceitos religiosos e leva aquilo a sério. Ela tem a compaixão, ela tem amor ao próximo, ela quer defender de fato a sociedade, né? Ao mesmo tempo ela é que questiona, ela que vai lá naquele evento bizarro cristão de doação de dinheiro, que questiona na frente de todo mundo, provocando uma grande crise na empresa.
Tem uma questão bem interessante levantada pela série, que é a presença de mulheres poderosas e mulheres no poder também. Não são só super-heroínas fortes que batem e agridem as pessoas, enfim. A Maeve tem uma característica muito legal, que ela tem uma noção de justiça muito maior que o Homelander, por exemplo. Mas também temos mulheres no poder, que tá ali no papel da Madeline, que é uma mulher que conseguiu ser Ela não é a CEO, né? Ela vai ser, ela vai seria, ser a CEO né, da com o empresa. final do Ela tem um papel importantíssimo na diretoria da Vault, né? Vault, sei lá como é que pronuncia. E aí ela é uma personagem muito poderosa, Poderosíssima, né? Muito segura, que bate de frente com esses super-heróis para manter a empresa nos eixos. Tem que dialogar com o governo, que também é uma relação muito complicada, né? Porque você está interferindo em alguns assuntos de governo. E o sonho da Vault é que os na verdade os Seven, né? Os 7, sejam parte da defesa nacional, da segurança nacional. Então ela tem que ficar dialogando, ela está tentando entrar para o governo de fato, isso ficar oficial. E aí isso tem vários transtornos que pode gerar. São forças bem complicadas de se lidar, né? O governo, os super-heróis, já que são pessoas que têm superpoderes, né? E ainda tem a do FBI, né? A da CIA, quer dizer. Tem várias outras personagens ali no poder. E eu acho legal também, a gente nem citou ainda os boys, que são o Huey, o Butcher, o French, o Leitinho. E o Milk, Mother's Milk. Sim, que eles ainda encontram uma super pra fazer parte desse bando. Então eles têm uma representação feminina muito forte, que é a única super entre eles. Essa luta antiterrorista, inclusive, é bem legal o jeito como ela é retratada, porque ela simboliza algo que os Estados Unidos faz mesmo na vida real, né? Então ele desestabiliza algumas áreas ou alguns países, arma às vezes pessoas para desestabilizar esses locais, essas nações, e depois vem com a solução, né? The Boys apresenta esse tipo de problema. Há um caso de biopirataria, então o Homelander ele dá um pouquinho do suquinho lá azul, o negócio azul que transforma eles, isso, composto V, né? Que transforma eles nos super-heróis para uma célula terrorista, para eles oferecerem a solução. Então vai ser uma briga de super-terroristas com super-heróis, né? Esse é o grande dilema que a série tá lidando no final da temporada. Fica mais claro e que provavelmente vai ser apresentado na segunda. O que nos volta de novo ao capitalismo, que é mestre em fazer esse tipo de coisa. Se é que não é o lema principal, né, do capitalismo. Esses cursos de marketing sempre falam que você tem que criar a necessidade, né, das pessoas. Enfim, é exatamente isso que os 7, os super-heróis, fazem. And I can do whatever the fuck I want. Eu acho legal que os mocinhos dessa história, que são as pessoas normais, que é os garotos, essa gangue, né, formada meio que por acaso, porque a namorada do Huey morre, enfim. São muito desajeitados, cada um tem uma questão bem problemática. Cada um meio que age de um jeito completamente errático, e aí é até impressionante como as coisas dão certo, né? E no final dão muito certo por conta do Huey, que é o mais incapaz deles, né? O cara que não é um assassino profissional, ele não é um ladrão profissional, ele não trafica armas. São todas características de todos os outros do grupo. E vira e mexe, ele tá salvando o dia, né? Como é explícito o sangue, como é gore, como é osso saindo. Eu acho isso bem da hora. Porque os produtos de super-herói pra grande massa, pra grande maioria, acabam sendo bem ridículos nesse ponto de não mostrar uma gota de sangue, né? Aí vem esse produto que faz uma paródia, que coloca aquelas falas imponentes e ridículas de super-herói, e aí, por outro lado, jorra sangue na tela, assim. Eu acho sensacional, gosto muito disso. A segunda temporada já está a caminho, a série foi renovada, ficamos felizes com isso. Conta pra gente o que você achou, se você curtiu a série, se foi legal de assistir. Se você percebeu alguma crítica que a série faz e a gente não falou, deixa aqui nos comentários também. Se você não curtiu, fala aí também porque que não curtiu, é sempre bom também. Sim. Vale lembrar que, assim, The Boys não traz nada absurdamente novo, essa ideia de heróis que são egoístas, heróis que são meio malzinhos, na verdade, né? Já é tão velho quanto a própria ideia do herói, né? E essa humanização, de certa forma, deles, ou desumanização sobre alguns aspectos,
Mas The Boys traz isso de uma forma diferente porque dialoga muito com o nosso tempo. E aí é o diferencial dela, né? De trazer esse diálogo constante com a nossa sociedade, fazer a gente refletir sobre alguns caminhos que ela tá tomando. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!